Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos para o nosso segundo dia, fazendo a leitura da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Vamos estar orando? Paizinho, eu te agradeço por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Como diz a tua palavra, Deus, no Salmo 30, nós estávamos, Deus, na cova, na beira da morte, e o Senhor foi lá e nos trouxe de volta à vida. Obrigada, Senhor amado, por esse dia, pelos livramentos que o Senhor nos deu, por esse sol lindo que está brilhando depois de tantos dias nublados, só mostrando a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Jesus, porque também a tua fúria dura só um instante, mas a tua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigada, Senhor, por ser um Deus tão bondoso, tão amoroso, Pai. Abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, neste dia, Senhor. Eu sei que o Senhor está conosco. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ontem a gente fez a leitura no capítulo 1 até o versículo 5. E no contexto ali, né, Paulo estava advertindo, né, estava dando um alerta para Timóteo, estava orientando ele. A gente entende que Timóteo estava na igreja dos Efésios, em Éfeso, e Paulo escreve essa carta e ele já vai curto e direto. Cuidado com os falsos mestres, porque estão com mitos e genealogias longas, incansáveis, cansativas, que não levam a nada, só levam vocês às discórdias e contendas. Então, foquem no Senhor, foquem na fé. E aí ele continua aqui, que a gente continua aqui no versículo 6. Ó. Alguns se desviaram desses princípios e se entregaram às discussões sem valor algum. O início da igreja era muito misto, porque era uma mistura de judeus com gentios, que os gentios eram aqueles que não nasceram judeus, nós, eu e você, que não nascemos. Então, a graça ali estava alcançando todo tipo de povo. Lembra quando Jesus, ele está caminhando e vem uma mulher cirofenícia, ela começa a gritar: Senhor, tem misericórdia, minha filha está endemoniada. E o Senhor falou: olha, não convém que eu tire da boca dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Ele estava falando disso, ele estava falando assim: olha, primeiro eu vou pregar para os judeus, para o meu povo. E aí aquela mulher com aquela fé maravilhosa, ela fala assim: Senhor, ela praticamente falou assim: Senhor, não precisa ser o pão, basta que seja as migalhas que caiam da mesa, porque só as migalhas já é o suficiente para mim. E aí Jesus fala para aquela mulher: olha, que grande fé que eu vi em você. Vai, a tua fé salvou a tua filha. Então, é isso. Quando Jesus estava pregando, né, ele até faz esse alerta para os discípulos, quando ele envia os discípulos, fala assim: olha, se concentrem nos judeus. Depois vocês vão alcançar os outros, né? E de fato nós fomos alcançados. E olha só, essa igreja ali estava tendo esses judeus ou algumas pessoas achando que tinha que continuar com as antigas práticas do judaísmo. E não precisava mais disso. Olha só que ele está dizendo: alguns se desviaram. Tinha gente entre vocês que já estava crente, já estava firme, mas por causa disso, Paulo, ele fala ali, ele frisa muito nisso. A gente vê em Romanos, em Gálatas, ele falando muito disso. Gente, parem com isso. Né? Vocês vivem pela graça agora, não é o que vocês vão fazer, não é a lei que vai estar levando. Claro que por causa da lei vocês tiveram acesso à promessa, mas não é a lei que vai te salvar. O que vai te salvar é a graça. Então, olha só, tinha gente que já tinha até se desviado, já não quer saber? Não vai dar, não dá para mim, eu tenho que seguir essas regras aí, essas leis dos judeus, para mim não dá. E olha só,
se entregaram às discussões sem valor algum. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, por que que a gente entra nessas coisas, a gente cai nessas ciladas? O ego de querer mostrar que tá certo. Quantas vezes a gente não se pega discutindo? Tem até lugares, rádios que fazem debates. Às vezes alguns debates é até bons, né? Ai, vou ter que parar um pouquinho, peraí que eu já volto. Voltei, era o motoboy da empresa que veio buscar um malote. Então, por que que a gente cai nessa cilada, gente? Às vezes a gente entra em discussões assim, tem até uns debates, né, que alguns até nos edificam, ensina a gente aprende muita coisa com os debates, né? Mas eu já ouvi pastores falando que foge disso, porque de fato às vezes leva para outro caminho, não agrega em nada, não convence ninguém, até porque quem convence não é o homem, quem convence é o Espírito Santo. Então, olha só, tudo isso, essas práticas antigas, estava trazendo contenda entre o povo. Então ele falou assim, ó, por favor, isso não tem valor nenhum, não agrega em nada. O 7, intentando ser mestres da lei, olha só, intentando ser mestres da lei, quando não compreendem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Então, olha só, é muito perceptível, a gente consegue muito perceber quando uma pessoa não domina o assunto. Então, ele está falando, olha, isso daí que vocês estão fazendo não está agregando valor nenhum, não está resolvendo de nada, vocês estão entrando em discussões, estão querendo mostrar que vocês sabem muito, que vocês sabem das leis, mas é evidente que não sabem de nada. Parem com isso. Esse alerta aqui que Paulo faz para Timóteo. Versículo 8. Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém usa ela de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e afeminados em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e para os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho, que me foi outorgado, a saber, o Evangelho do Deus bendito. Então ele diz, olha, eu não estou falando que não é bom ter regras, não é bom ter leis, né? Porque aí já é um outro extremo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter isso, que a gente não tem que ter lei, não tem que ter ordem, não é isso que eu estou falando. Porque, de fato, é necessário que precisa. Só que isso é para aqueles, os injustos, os transgressores, aqueles que não querem obedecer. A lei é para isso. Por que que tem algumas regras? Os fariseus chegaram para Jesus e falaram para ele assim, é lícito o homem divorciar da sua mulher? E Jesus fala assim, sabe por que que a lei existe? Por causa da dureza do coração de vocês. Se vocês fossem bons de fato, não precisava de lei. Ah, gente. Olha o que Jesus falou. Porque eles falam, não, tem que ter lei. Tem que ter lei para o homem poder andar reto. Aí Jesus fala, sabe, a lei só existe por causa da dureza do coração de vocês. Se não fosse a dureza do vosso coração, não precisava de lei. Meu Deus. Porque a lei é para os transgressores, é para os assassinos, a lei é para eles. Isso era naquela época, mas até hoje, gente, quando é que você busca o seu direito pela lei? Quando é? Quando você é roubado, quando você sofre uma calúnia, uma injúria, você vai atrás do quê? De justiça, porque a lei funciona para isso. Olha o que Paulo está dizendo. Agora, olha só. E aquele que se revolta contra a sã doutrina. E o que é a sã doutrina?
É o Evangelho. É o Evangelho do Senhor, é as boas novas. A lei é para esses. Para vocês, não. Para vocês que estão no caminho, não. Não é para vocês. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Que não seja necessário a lei ser cumprida na nossa vida. Conforme diz a palavra de Deus, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer. E de fato é. Porque na obediência não tem consequência. Não tem que pagar, não tem consequência. Ai, meu Deus. Obrigada, Jesus, pela a tua incompreensível, incomparável, gloriosa graça que nos alcançou. Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia de milagres, um dia de bênçãos. E eu te incentivo, te incentivo a buscar, a ler. Tenha um tempinho para ler, para se alimentar da palavra de Deus. Seu dia vai ser diferente, em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu abençoo meu irmão, a minha irmã, que chegar até aqui, Senhor, nesse estudo da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Senhor, se não for o Teu Espírito, aqui só são folhas impressas, mas com o Teu Espírito Santo, isso daqui é a Tua palavra, Deus, que nos alimenta, que nos ensina, que nos repreende, que nos consola. Obrigada, Jesus, pelo grande amor com o qual o Senhor nos amou, pela Tua graça, Deus. Obrigada, Deus, pela Tua graça salvadora. É o que eu te peço e te agradecer em nome de Jesus. Amém.